E um momento muito feliz foi o momento quando acabou a ditadura no Brasil, em 1984, a sociedade brasileira estava debatendo muito como acabar com a ditadura e pressionou muito para acabar com a ditadura e como deveria ser o novo governo, o novo Estado. Então a democratização do Estado, é uma sociedade mais democrática, mais participativa, e um Estado que pudesse ser mais justo com a sociedade, numa democracia. Isso tudo aconteceu nos anos 80. E então foi discutido uma Assembleia Nacional Constituinte, foi criado o SUS, que é o Sistema Único de Saúde, que é o sistema público brasileiro. E a sociedade, que foi muito democrática e debateu muito isso nos 80, ela foi estudar as lideranças de toda a sociedade e os parlamentares da Assembleia Nacional Constituinte estudaram como eram os bons sistemas de saúde pública em todo o mundo. Isso foi debatido e foi aprovado na nossa Constituição. Então, a partir dos anos 90, era para estar acontecendo essa implantação desse bom sistema público. A saída da ditadura deu esse alento para a sociedade discutir que era um regime democrático e que seria também um Estado democrático, que é o Estado que iria tirar do papel a Constituição e pôr na prática para a sociedade aquilo que ficou na Constituição. Infelizmente, o nosso Estado não foi tão democrático e não vem sendo tão democrático como se discutiu e se aprovou na Constituição. Esse sistema público de saúde do Brasil, que é o SUS, a maior parte dele está no papel até hoje, está no papel da Constituição. Ele não foi para a prática para atender toda a população. Isso exigiu também, e exige até hoje, uma militância, não só minha, mas de centenas e centenas de pessoas que trabalham dentro do sistema público, para que esse sistema público venha a ser aquilo que foi aprovado em 1988. E hoje o Estado brasileiro, na verdade, esses quase 30 anos depois da Constituição, estamos há quase 30 anos de Constituição, são 30 anos de lutas anuais, lutas diárias, para que o SUS saia do papel e venha para ser uma realidade para a população, mas as classes dominantes, o setor mais financeiro que domina o Estado hoje, leva a que todos os governos, nesses quase 30 anos, desde 1990 até os dias de hoje, e todos os governos não têm forças e nenhuma insistência grande para tirar o SUS do papel e fazer acontecer. Só uma parte pequena do SUS está saindo do papel e acontecendo. A outra parte grande não está acontecendo. A maior parte do que era para dar certo no SUS não está acontecendo. Por enquanto é só a menor parte. Então isso exige uma luta, um engajamento, uma militância nesses 25 anos, que eu diria que é uma militância mais complexa, contra um inimigo mais inteligente do que foi a própria ditadura. Na ditadura, em 20 anos de ditadura, os segmentos da sociedade foram se politizando, foram se conscientizando que a ditadura era o pior negócio para a sociedade está cada vez mais infeliz, mais pobre, mais explorada, e a sociedade se mobilizou e saiu da ditadura. Agora nós estamos um outro tanto, maior ainda, nós estamos há quase 30 anos que acabou a ditadura, e a sociedade não consegue ter um bom sistema público de saúde, um bom sistema público de educação, a sociedade não consegue ter um bom sistema público de transportes coletivos nas grandes cidades. Nós sabemos o que é ir e voltar para o trabalho. A sociedade não consegue ter nenhum bom sistema público de segurança pública, que isso tem nas sociedades mais civilizadas. Então, o papel do Estado com os direitos da sociedade é um papel que permanece extremamente restrito e exige uma militância para o que está na Constituição sair do papel. O SUS, que está no papel, que foi aprovado pela sociedade e pela Constituição, é um sistema público que iguala todos os brasileiros no direito a um sistema público de saúde. Isso quer dizer, 100% dos brasileiros e das brasileiras têm direito a um sistema público que começa nos seus bairros de moradia, ou nos locais de trabalho, porque a população adulta trabalha 8 a 10 horas por dia, ela passa o dia todo no local de trabalho, ela tem mais dificuldade de, à noite, poder ser atendida no seu bairro de residência, ou só nos fins de semana. Então, um bom sistema público, a totalidade da população, teria um acesso muito rápido a uma rede de unidades básicas de saúde, a equipes de saúde de família,
onde tem um médico, enfermeira, atendentes de saúde, a fisioterapia, a psicologia, são equipes de várias profissões, são chamadas equipes de saúde de família, que vão dar os primeiros cuidados para as pessoas, desde a que nascem, das criancinhas, até os adultos que trabalham e até os idosos, os primeiros cuidados, que são aqueles cuidados que eu já coloquei. Como prevenir todas as doenças, se não puder, onde não der para prevenir, vai fazer um diagnóstico precoce no comecinho de cada doença e cura já no começo, que toda doença no começo é muito mais fácil ser curada. E se não der nem para prevenir, nem para curar no começo, vai pegar as doenças mais agravadas e vai atender com medicina especializada também rapidamente. Então, esse sistema ele começa pela atenção básica à saúde, ou como se chama de atenção primária à saúde também, e essa grande rede de postos de saúde, de centros de saúde e de equipes de saúde de família nos bairros de residência e nos locais de trabalho, para que os adultos, as crianças e os idosos, aonde estejam, eles rapidamente possam ser atendidos por uma unidade básica de saúde. E aí, esse acesso fácil a esse atendimento é que possibilita concretamente da doença ser atendida no seu começo, no seu início. Então, quando isto acontece nos bons sistemas públicos, é isso que nós queríamos para o Brasil, está no papel da Constituição, mas não está na prática, é que 80% a 90% das necessidades de saúde são resolvidas aí, nessa atenção básica. 80% a 90% das necessidades de saúde de toda a população, desde que nasce até os idosos, são satisfeitos pela atenção básica da saúde. 10% a 20% restantes das doenças são aquelas que vão agravar, que agravam. Aí tem que ser atendidas pela medicina especializada. Né? Isso era para estar acontecendo e não está acontecendo no nosso país. O nosso Estado, em vez de colocar o recurso financeiro que é arrecadado da população dos impostos no orçamento público, que na Constituição foi votado e debatido para o SUS dar certo, uma parte desses recursos financeiros que era para ir para o SUS não está indo para o SUS. A maior parte dos recursos financeiros que era para estar indo para o SUS está indo para pagar os altíssimos juros de uma dívida pública que esse Estado ficou na mão dos especuladores do sistema financeiro. Nós temos metade, quase metade do orçamento público da União, quase metade do orçamento público da União, repito, é para pagar juros e amortizações da nossa dívida pública. Resta a outra metade para pagar, estamos com volta de 47% dos recursos públicos do orçamento da União para pagar os juros, 47%. Para a saúde está indo somente 3,8%. Para a educação, 2,7%. Para a segurança pública, menos que 1%. Para transportes coletivos, menos que 1%. Então, esse endividamento absurdo, monumental, com juros altíssimos de uma dívida pública impagável, o Estado ele ficou refém dos chamados rentistas, dos credores de uma dívida pública, que é a rede dos grandes bancos e empresas financeiras. Então, isso que está acontecendo no Brasil, está acontecendo em vários países do mundo, é o primeiro fator pelo qual o SUS não dá certo. O segundo fator que é importante colocar é que esse Estado, não dando para o SUS o recurso financeiro que era para dar, ele passa a dar uma parte menor do recurso, não para o SUS, ele passa a dar para os planos privados de saúde. O Estado nosso ele passa a subsidiar com dinheiro público planos privados de saúde. Para se ter uma ideia desse subsídio, o Estado, o lucro líquido da totalidade das empresas e planos privados de saúde, o lucro líquido declarado dessas empresas, ele 158% dele corresponde aos subsídios do Estado. Em outras palavras, o Estado brasileiro paga com dinheiro público arrecadado da população toda a rentabilidade do conjunto de todas as empresas e planos privados através de renúncia fiscal. Então, o Estado ele distorce o compromisso público dele, põe dinheiro para sustentar as empresas e planos privados, além da mensalidade do consumidor que tem que pagar, o Estado ele cobre também uma parte do lucro das empresas e planos privados,
E temos hoje por volta de 25 a 30% da população que são consumidores de planos privados. E os outros 70 a 75% da população só depende do SUS porque não tem dinheiro para pagar plano privado. Então é um sistema hoje segmentado, onde a assistência à saúde é o vale quanto pesa. Quanto mais a pessoa tem dinheiro, mais caro é o plano privado. Tem planos privados de R$ 80 por mês e tem planos privados de R$ 8.000 por mês. Dependendo da classe média baixa, a parte dela paga planos privados de 80 a 100 reais por mês e a elite mais rica paga de 8.000 reais por mês ou mais até. Então, então essa segmentação de planos privados por preço de plano privado é a própria segmentação de cada plano privado. Por cada mensalidade vai dar assistência correspondente àquele valor da mensalidade. Então, uma assistência péssima para quem paga planos privados baratos. Os planos privados, eles usam as leis de mercado. Eles não são de caráter público, não tem compromisso público. Os planos privados estão no mercado. E quem está no mercado vai vender procedimento com maior margem de lucro. Se eu posso vender 2 tipos de procedimentos, eu como empresário, um me dá uma margem pequena de lucro, outro me dá uma margem grande de lucro. Qual é o procedimento que eu vou vender? O que dá uma margem grande de lucro. Então, os procedimentos de assistência à saúde são centenas e centenas de procedimentos, desde uma simples injeção de um curativo até um transplante de órgão, até um atendimento grave, até uma cirurgia de câncer, até uma neurocirurgia, exames caríssimos de ressonância magnética, cirurgias com prótese de quadril, prótese de joelho. Então tem coisas muito complexas, muito caras, e tem coisas muito simples para tratar uma simples gripe, uma simples infecção. Então esses procedimentos são centenas. Se eu tenho uma empresa de plano privado e eu tenho uma relação de procedimentos e de valores para pagar esses procedimentos, eu tenho os procedimentos do lucro grande, tenho procedimentos do lucro pequeno e tenho procedimentos do prejuízo. Então os planos privados, eles forçam na cobertura dos planos, eles forçam a só tratar, atender, ou dão uma preferência muito grande aos procedimentos que dão mais lucro para eles. Os procedimentos que dão menos lucro, ou até um pouco de prejuízo, eles empurram para o SUS. O próprio consumidor do plano privado é canalizado para ir para o SUS, e a própria empresa do plano privado facilita esse consumidor do plano privado a não ser atendido pelo plano privado, mas facilita para ele ser atendido no SUS. E algumas empresas mais caras de planos privados, que têm planos privados mais caros, elas conseguem, na própria estrutura do SUS, criar facilidades para o seu consumidor de plano privado furar a fila do SUS e ter um procedimento mais rápido do SUS, sendo ele um consumidor de plano privado. E a própria empresa de plano privado indica para o seu consumidor um escritório de advocacia, onde esse consumidor paga uma consulta de advogado e o escritório de advocacia entra com uma ação judicial. E como o sistema público é universal, pela Constituição ele tem que satisfazer todos os brasileiros, um juiz ele dá uma sentença favorável à ação judicial e dá um prazo. Quer dizer, então uma pessoa do plano privado tem que fazer uma prótese de quadril, o juiz dá um prazo, e em 30 dias tem que fazer a prótese de quadril. Quem não tem plano privado e depende só do SUS, vai esperar 3 anos para fazer a sua prótese de quadril. Uma pessoa idosa que tem necessidade de fazer uma prótese de quadril, ela vai esperar 2, 3 anos. E quem tem a ação judicial, que é consumidor do plano privado, vai ter uma prótese de quadril em 30 dias. Estou dando um exemplo assim, mas são centenas de... E os medicamentos mais caros que o SUS oferece, que é um sistema universal, esses medicamentos mais caros as empresas e planos privados não oferecem. Mas qualquer médico que prescreve, qualquer médico particular que prescreve um medicamento caríssimo, essa receita pode ser levada no escritório de advocacia, faz ação judicial e o juiz obriga o SUS a dar para essa pessoa o medicamento, mesmo que ela seja cliente só de consultório particular ou de hospital privado.
Então, não existe uma regulação de necessidades. As situações de prefeituras médias, de prefeituras pequenas, que têm que gastar metade do orçamento mensal delas com um único medicamento para uma pessoa de plano privado, que fez uma ação judicial. E com isso ela vai reprimir a demanda, ela vai deixar de atender toda uma periferia pobre da sua própria cidade, porque uma grande parte do seu orçamento foi para um procedimento só de ação judicial. Isso tudo acontece, em primeiro lugar, porque o SUS, pelo governo federal, põe cada vez menos dinheiro no SUS. O governo federal vem puxando o tapete do SUS, no financiamento federal do SUS. Em segundo lugar, porque esse pouco dinheiro que sobra, ele vai ter que dar prioridade também às ações judiciais, que vários juízes dão sentença favorável, sabendo que o gestor do SUS, o secretário municipal de saúde, o secretário estadual de saúde, vai ter por obrigação legal atender aquela ação judicial, mas sabe que ao atender a ação judicial, vai descobrir o atendimento de um número enorme de pessoas pobres que não podem entrar com a ação judicial. Então, essa incongruência que existe no SUS, estou dando exemplo desses mecanismos, mas é uma lógica de Estado que reconhece o classismo na sociedade. Quer dizer, a sociedade está estratificada em várias camadas de acordo com o poder aquisitivo, o mais pobre, o miserável, o classe média baixa, o trabalhador comum, classe média média, classe média alta e elite. E cada classe acaba tendo assistência à saúde de acordo com o valor dessa classe, com o poder aquisitivo dessa classe. Então o Estado, que seria obrigado pela Constituição a igualar o atendimento, independente se é pobre ou rico, o Estado, através desses procedimentos, o Estado está mantendo o classismo e a injustiça social no atendimento da saúde. Eu estou enfatizando esses exemplos fazendo essa verdadeira denúncia, mas todo mundo sabemos, né? Quem pega a fila no SUS sabe isso, que o que eu estou falando não é novidade para ninguém na sociedade. E uma grande parte da sociedade já sabe que isso é injusto e que está na Constituição como deveria ser melhor e que não está sendo cumprida a Constituição. Na medida que a maior parte da sociedade fique sabendo como é que essa Constituição foi aprovada pela Justiça Social e como o Estado vem puxando o tapete do cumprimento da Constituição, eu acho que a própria sociedade um dia poderá pressionar o Estado para ele simplesmente cumprir a Constituição. Então, para resumir e finalizar, esses 25 anos que existe o SUS legalmente, exigem daquelas pessoas que trabalham dentro do SUS e que militam para o SUS dar certo, exige uma dedicação em enfrentar problemas complexos e difíceis, mais ainda do que no tempo da ditadura. Hoje temos uma ditadura do sistema financeiro. Não é uma ditadura militar, não temos uma ditadura que prende e tortura e mata, como foi no tempo da ditadura militar. Mas a ditadura do sistema financeiro especulativo é uma ditadura que obriga o nosso Estado é refém dela, obriga o nosso Estado a não cumprir o que está na Constituição, que é da garantia de serviços para os direitos sociais básicos.